A todos, é um prazer tê-los aqui conosco. Meu nome é Alisson e eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a análise foliar, o comportamento do nitrogênio em folha, ramo e raiz de cafeeiro. Como uma breve introdução, a nutrição do cafeeiro ela ocorre após uma programação criteriosa embasada nos resultados apurados por análise de solo e de folha, estimativa da safra passada, presente e futura e uma visita dos técnicos aos talhões. Técnico que não visita talhão faz uma recomendação meia boca, tá? É sempre importante que o técnico tenha um visual do talhão. E no final dessa explanação, vocês vão entender mais ainda o porquê é importante o técnico fazer a visita à lavoura. Sempre nas minhas apresentações, eu trago esse barrilzinho aqui, que elucida a lei do mínimo, que diz que a produtividade das culturas é limitada pelo nutriente que está deficiente, mesmo que os demais estejam em quantidades adequadas. O que eu quero dizer com isso? Que um boro, que é necessário em 2, 4 quilos por hectare, limita a produtividade tanto quanto o nitrogênio, que é necessário em 200, 300 quilos por hectare. Fazem 3 anos que eu venho aqui, nesse dia de campo, falar para os produtores que o nutriente mais deficiente nas lavouras do sul de Minas é o magnésio, tá? E continua chegando para nós, nos nossos laboratórios da Fundação Procafé, o magnésio deficiente. Continuamos com deficiência de magnésio. E o magnésio, pessoal, essa moléculazinha, esse nutrientezinho, esse magnésio, ele é o centro da molécula de clorofila, tá? Clorofila é o que dá cor verde à planta. Se faltar magnésio, não adianta eu colocar altas doses de nitrogênio, que não vai ter associação e a planta vai continuar amarelada. Em alguns casos, chegam produtores para nós e falam: minha lavoura está amarelada. Você chega lá, o visual é deficiência de nitrogênio. Porém, e muitas das vezes o problema é magnésio. Ele colocou 300 kg de nitrogênio no solo, mas não tinha magnésio nesse solo para ser absorvido e para nutrir essa planta, tá? Então vamos ficar atentos a essa nutrição, que é sempre importante, doses e equilíbrios. Passando para o nosso ensaio do dia de hoje, o objetivo é avaliar doses e parcelamentos da adubação nitrogenada sobre resultados em análise de folha, ramo e raiz. Metodologia. A lavoura utilizada foi um topázio MG 1190 plantado em 2005, no espaçamento de 3,60 por 60, com 4.630 plantas por hectare, com a adubação toda baseada no nosso manual de recomendações. Os tratamentos. Foi uma testemunha sem adubação nitrogenada, 100, 200 e 400 kg de nitrogênio, parcelados em 1, 2 e 3 parcelamentos. Ou seja, 100 kg de nitrogênio parcelado em 1, 2, 3, 200 kg de nitrogênio parcelado em 1, 2, 3 e 400 kg de nitrogênio da mesma forma, tá? Só para explicar melhor para os produtores que estão aqui presentes, 100 kg de nitrogênio é como se fosse meia tonelada de um adubo de um 20-020. 200 kg de nitrogênio é 1 tonelada de um 20-020. E 400 kg de nitrogênio, 2 toneladas de 20-020. As avaliações que foram realizadas foi uma avaliação de crescimento da planta em número de nós crescidos, uma análise de folha no terceiro par, uma análise de folha no sexto par, uma análise do teor de nitrogênio no ramo e uma análise do teor de nitrogênio na raiz. Sempre lembrando que o nitrogênio é um nutriente móvel e por isso ele caminha para as extremidades. O nitrogênio sempre vai atender as extremidades da planta. Se o nitrogênio estiver deficiente para a lavoura, ele vai ficar deficiente para trás, mas sempre para frente ele vai conseguir atender. Se ele não conseguir atender a extremidade da planta, é porque a coisa está feia.
como resultado de doses, aqui eu estou falando somente em doses, não estou falando em parcelamentos. Nós utilizamos as doses, repetindo, de 100, 200 e 400 e uma testemunha sem adubação nitrogenada. Em azul, nós temos o terceiro par de folha, o teor de nitrogênio no terceiro par de folha. Em vermelho, o teor de nitrogênio no sexto par de folha. Coincidentemente, o que é muito difícil acontecer, em média, no sexto par de folha, todos mantiveram o mesmo nível de nitrogênio, 2,9, tá? No sexto par. Sempre houve em todos os tratamentos, inclusive na testemunha, uma translocação do nitrogênio do sexto para o terceiro par de folha. E aqui nós observamos que no terceiro par de folha, até mesmo a testemunha sem adubação nitrogenada está com teor de nitrogênio maior que onde nós utilizamos a adubação nitrogenada. Daí os senhores vão assustar e falar, que é isso, Alisson? Como que é isso? Onde no adubo tem nitrogênio mais alto na folha do que onde aduba? É isso mesmo, pessoal. E nós já vamos entender o porquê disso. O que aconteceu aqui? Em amarelo nós temos o teor de nitrogênio no ramo e nós não observamos diferença alguma. Porém, em verde nós temos o teor de nitrogênio no sistema reticular. E aqui nós observamos diferença. Onde utilizou 200 e 400 kg de nitrogênio, nós temos um teor de nitrogênio mais alto no sistema reticular. Ao passo que onde nós usamos 100 e a testemunha, o teor de nitrogênio no sistema reticular é inferior. Mais abaixo aqui, associando o crescimento da planta, a testemunha ficou com 7 nós de crescimento. Aonde usou 100 kg de nitrogênio, 8 nós de crescimento. Com 200 kg de nitrogênio, 8,5 nós de crescimento. E com 400 kg de nitrogênio, 9 nós de crescimento. Ou seja, quanto mais adubação nitrogenada nós colocamos, mais a planta cresceu. Agora, de 200 para 400, é lógico que o crescimento de ramo é menor, a proporção é menor. A isso cabe uma análise econômica, tá? Bom, pessoal, o que nós podemos observar aqui? Que com o crescimento houve diluição. Se nós estivéssemos analisando o tecido total da planta, aonde usou 200 e 400, tem mais nitrogênio. Mas como nós só analisamos em laboratório o terceiro par de folha, aonde nós usamos doses mais altas, ficou inferior até mesmo a testemunha. Por diluição no ramo, aonde cresceu mais, o nutriente diluiu nesse ramo que cresceu mais. Por isso, é sempre importante associarmos teor de nitrogênio no terceiro par de folha a crescimento. Com relação a parcelamentos, e agora só estamos falando de parcelamentos, não estamos falando mais em doses. Um parcelamento, 2 e 3 parcelamentos, com relação ao teor de nitrogênio em folha, raiz e ramo, tudo ficou semelhante. Uma ligeira diferença deu de 1 para 2 parcelamentos com relação ao crescimento. O que nós temos observado em todos os nossos trabalhos de pesquisa aqui da Fundação Procafé, que 2 parcelamentos estão semelhantes a 3. Por isso existe uma tendência de redução de parcelamentos. Mas nós temos recomendado essa redução de parcelamento? Não. Por que nós não temos recomendado essa redução de parcelamento? Em função do clima, tá? Porque nós não sabemos como vai correr o clima. Mas se eu tiver uma lavoura pequena e tiver condição de fazer essa adubação sobre condições climáticas boas de chuva, eu posso fazer 2 parcelamentos e não 3, tranquilamente, que a resposta vai ser a mesma. Os parcelamentos, quando nós parcelamos em um parcelamento, a dose única foi aplicada em novembro, a segunda dose foi aplicada final de dezembro e a terceira dose final de fevereiro. Tá? Esses foram os nossos 3 parcelamentos. Como conclusão, no caso de nutrientes móveis como o nitrogênio, eu tenho sempre que associar o nível foliar ao crescimento, que é o visual da lavoura. Tá? Como que eu vou associar? Vocês vão me perguntar, como que eu vou associar crescimento?
O André lá na primeira estação não mostrou para vocês, o André ou o Gabriel não mostrou para vocês que tem a estação de avios nossa no site, que tem crescimento Boa Esperança, Carmo de Minas, Varginha, Muzambinho, aqui no sul de Minas, fora o Triângulo Mineiro. Consulte o que está acontecendo, consulte o site nosso da Fundação Procafé, consulte as cooperativas que nós enviamos para as cooperativas, esse boletim, vê como que está o crescimento médio da lavoura e vejam o que está acontecendo com a lavoura de vocês, se o crescimento está dentro do padrão ou fora do padrão. Quando que vocês vão mudar? Quando que vai ser modificado o padrão? Quando a lavoura tiver com teor de nitrogênio na folha alto e um crescimento pequeno. Que a recomendação seria, não vamos adubar. Vamos adubar sim, porque o teor de nitrogênio está alto na folha, mas o crescimento está pequeno. A lavoura precisa de nitrogênio para crescer. As doses, nós observamos uma resposta crescente e com relação ao parcelamento nós temos realmente uma tendência de redução. Tá? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Tenham todos um bom dia. Qualquer questionamento, fiquem à vontade para perguntar. Os questionamentos enriquecem nosso trabalho. Esse magnésio que você falou que tem mais em falta aí, existe diferença desse óxido magnésio que vem via calcário, óxido magnésio que eu compro separadamente aí? Existe. Existe absorção? O óxido de magnésio que vem no calcário, em alguns calcários, não em todos, a granulometria dele é ruim. Ele tem um PRNT bom, mas ele tem uma eficiência relativa ruim, porque a granulometria do calcário é grande. Então, uma parte desse magnésio não está prontamente disponível para a planta. Esse é o problema. E o óxido de magnésio, ele tem uma certa calcinação, ele é calcinado, tá? E a granulometria dele é menor. Então, é um magnésio mais disponível para a planta, assim. Essa que é a diferença.